Buenas, povo! A aula de hoje dará início ao estudo de equação do segundo grau. Mas para que a gente estuda isso? Por exemplo, se vocês comprarem uma cerca e vocês quiserem fazer, limitar uma área para o cachorro a partir dessa cerca. A equação de segundo grau, ela nos permite encontrar a área máxima desse espaço que a cerca vai circundar. Um outro exemplo que a gente aplica a equação de segundo grau é, por exemplo, quando vocês chutam uma bola. A equação de segundo grau, ela é capaz de delimitar a altura máxima que essa bola atingiu em relação ao chão, ou o tempo que ela leva para cair, enfim. Mas esse tipo de estudo vai ficar para a próxima aula. Quem é, então, essa tal de equação de segundo grau? Uma equação de segundo grau é aquela que pode ser escrita como um ax ao quadrado mais bx mais c. E esse a, b e c, eles são chamados de coeficientes. Eles são chamados de coeficientes. Eles vão ser os coeficientes da nossa equação. Lembrando que o coeficiente B e o coeficiente C, eles podem ser iguais a zero. Mas o A nunca vai poder ser igual a zero. Por que o A nunca vai poder ser igual a zero? Porque se o A for zero, ele vai transformar o nosso x ao quadrado em zero. E ele não vai aparecer. E para que a equação seja do segundo grau, a gente precisa ter esse termo ao quadrado. Então, assim, a função da aula de hoje é reconhecer e determinar os coeficientes das equações do segundo grau. E é isso que a gente vai ver agora. Como determinar os coeficientes das equações do segundo grau. De novo, uma equação de segundo grau é aquela que pode ser escrita como um ax ao quadrado mais um bx mais um c. Reparem que o c, ele não acompanha nenhum x. E por conta do c não acompanhar nenhum x, ele é chamado de termo independente. Termo independente significa que ele é independente do x. Ele não tem o x acompanhando. Tá. Vamos pegar um exemplo. Então, vamos fazer a letra A dos nossos exercícios. 2x ao quadrado mais 5x menos 9. E a nossa tarefa é determinar, reconhecer os coeficientes. Quem são os coeficientes? É o A, que é o carinha que acompanha o x ao quadrado, é o B, que é o carinha que acompanha o x, e o C, que é o nosso termo independente. Então, vamos lá. Como que a gente reconhece o A? A gente localiza o A é o elemento, o número, né? E os nossos coeficientes vão ser sempre números, é o número que está acompanhando o x ao quadrado. Quem é nessa expressão que está acompanhando o x ao quadrado? Encontrei o x ao quadrado aqui. Quem está multiplicando ele é esse 2. Então, o meu A vale 2.
O B é o número que está, ó, multiplicando o x. Então, localizo o x e vejo quem é o número com o sinal que está acompanhando ele. É o mais 5. E o C é chamado de termo independente. A gente olha nessa expressão, nessa equação, e a gente vê que quem está sozinho, não dependendo de x, é o menos 9. Então, a gente encontrou os coeficientes dessa equação. Por que é tão importante reconhecer os coeficientes de uma equação de segundo grau? Porque quando a gente for usar a fórmula de Bhaskara, a gente vai precisar desses valores dos coeficientes para poder colocar na fórmula. Então, é bem importante que a gente consiga fazer esse reconhecimento. No próximo exemplo, a gente tem menos x ao quadrado mais x mais 1. Eu vou botar... Peraí que cortou. Eu vou botar de novo quem é A, quem é B e quem é C aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, essa é a forma geral de se escrever uma equação de segundo grau. E a gente precisa reconhecer quem é o A, quem é o B e quem é o C. De novo, o A é o número que está multiplicando o x ao quadrado. A gente acha o x ao quadrado e a gente percebe que na frente dele não tem nenhum número, só tem o valor menos. O que significa? Quando o número não aparece, é porque ele vale 1. Então, o nosso A desse exemplo aqui vale menos 1. O B é o número que está acompanhando o x. A gente vai no x e, de novo, a gente não tem um número. Quanto que ele vai valer? 1. Então, o meu B vale mais 1, porque o sinal dele está aqui. E, por último, o termo independente, que também vale 1. Daí vocês vão me dizer, Sora, tu disse que se vale 1 não precisa aparecer. Não, só não precisa aparecer se ele estiver na frente do x. O termo independente precisa aparecer sim, tá? Mas, eu não sei se eu falei de completa e incompleta, deixa eu ver aqui. É o terceiro vídeo que eu gravo. Então, não falei. Mas, as equações de segundo grau, elas não necessariamente precisam vir com um valor para o x ao quadrado, um valor para o x e um valor para o zero. Quando isso não acontecer, a gente vai dizer que essa equação é incompleta. Como assim? A gente pode ter uma equação de segundo grau do tipo ax ao quadrado mais bx e não ter o c. Por quê? Porque o c vai valer 0, então ela é incompleta. Ou a gente pode ter uma equação de segundo grau do tipo ax ao quadrado mais c. Então, essa também não é incompleta, porque nesse segundo caso, o nosso b vale 0. Então, essas são equações de segundo grau incompletas. Mas, hoje, a aula de hoje, ela é para reconhecer os coeficientes. Então, a gente vai reconhecer os coeficientes também das equações de segundo grau incompletas. Por exemplo, se a gente tiver a equação 5x ao quadrado menos 3x igual a 0. Lembrando que a equação de segundo grau é aquela que vai ser escrita da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. E a gente precisa reconhecer quem é o A, quanto vale o A, quanto vale o B e quanto vale o C. O A é quem acompanha o x ao quadrado, então a gente olha para o x ao quadrado e olha o número que está na frente dele, com o sinal 5 ou mais 5. O B é quem acompanha o x, a gente olha onde é que está o x e analisa o número que está na frente dele com o sinal menos 3. O C é o termo independente. E nesse caso, a gente não tem nenhum número aqui na nossa expressão, na nossa equação, desculpa, que esteja sozinho, que não dependa de x. Isso significa que se ele não aparece, ele vale 0. Vamos para o outro exemplo. A equação menos 2x ao quadrado mais 14. De novo,
reconhecer os coeficientes e descobrir os valores do A, do B e do C. O A é quem acompanha o x ao quadrado. Olha para o x ao quadrado, olha o número que está na frente, incluindo o sinal, menos 2. O B é quem acompanha o x. E daí vocês percebam, ó, que nessa nossa equação, ninguém está acompanhando o x sozinho. Isso significa que o valor do coeficiente vale 0, porque 0 vezes x é 0. Então, a gente não precisa colocar ele. E o C é o termo independente, o nosso 14 aqui. Por quê? Porque o 14 não depende de x. Certo, gente? Vamos fazer a última. A gente não vai trabalhar com valores irracionais aqui para os nossos coeficientes. Mas, como a gente está só reconhecendo os coeficientes, a gente pode usar os números irracionais também. Então, quem é o número que está acompanhando o x ao quadrado para a gente chamar de A? Menos raiz de 3. Quem é o número que está acompanhando o x que a gente chama de B? Mais 2. Quem é que é o número que está sozinho, sem depender de x? O menos 9. Então, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham aprendido a reconhecer os coeficientes, que vocês consigam fazer os exercícios sem dificuldades e até a próxima.